Muito boa tarde a todos. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U, invertida. De 2023, e cumprimento os eminentes colegas aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, ministro... No canto direito inferior da tela, há uma intérprete de Libras. Ministro Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. O ministro Barroso tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata vermelha. Da 32ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de outubro de 2023. Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita do ministro Barroso. Tem pele clara, cabelos castanhos, lisos, longos, abaixo dos ombros. Veste a toga preta, sobre blazer vermelho e blusa preta. Mendonça e Cristiano Zanin. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Abriu-se a sessão às 16h41, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro-a aprovada. Gostaria de registrar a presença nesse plenário dos estudantes de Direito do Centro Universitário João Pessoa, Unip, Paraíba. Sejam todos muito bem-vindos. Os estudantes, na maioria jovens, ocupam as poltronas mais à esquerda. Geral. Estou atrapalhando vocês, não? Tema 1236 da repercussão geral, que cuida de regime de bens aplicável ao casamento e à união estável de maiores de 70 anos. É o recurso extraordinário com agravo 1.309.642, procedente de São Paulo. O caso é da minha relatoria e eu passo a fazer o relatório. Recorrente é Maria Cecília Nispeste da Silva, recorridos Sônia Maria Raias Pereira e outros. Aqui é um recurso extraordinário com agravo interposto contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou válida a regra prevista no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, que assim prevê, aspas, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos, fecho aspas. No caso concreto em discussão, trata-se de uma ação de inventário, em que se discute qual regime de bens deve ser aplicável à união estável que se iniciou quando o falecido já possuía mais de 70 anos. O juízo de primeiro grau declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2, considerando aplicável à união estável o regime supletivo da comunhão parcial de bens, artigo 1725 do Código Civil. De modo que a decisão de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo do Código Civil que exigia a separação total de bens e determinou a aplicação do regime supletivo, que é o regime comum de comunhão parcial. E, como resultado, reconheceu à companheira sobrevivente o direito de participar da sucessão hereditária em concurso com os descendentes do autor da herança, aplicando tese fixada por esta Corte no sentido de que é inconstitucional a distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros previsto no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado tanto na hipótese de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil. Portanto, nós temos aqui, em favor da constitucionalidade da norma, o argumento de que o legislador atuou com o objetivo de tutelar tanto o direito de propriedade dos maiores de 70 anos, quanto o direito de herança dos eventuais herdeiros, ambos protegidos nos termos da Constituição. Por outro lado, em desfavor da constitucionalidade da norma, argumenta-se que, ao presumir de forma absoluta a incapacidade de maiores de 70 anos para decidir sobre o regime patrimonial aplicável às uniões familiares que contraírem, que a regra interfere na autonomia desses indivíduos,
sendo esse um aspecto que integra o conteúdo mínimo da dignidade humana. Levando-se em conta a elevação da expectativa de vida da população nas últimas décadas, a aplicação dessa regra potencialmente impediria a tomada de decisões por indivíduos plenamente conscientes de suas implicações. Assim, estariam em tensão os dispositivos que prevêem a vedação à discriminação contra idosos. E, portanto, por se tratar de uma questão nova e juridicamente complexa e socialmente relevante, eu selecionei esse caso para a estreia de uma experiência, que é uma nova metodologia de julgamento nesse Supremo Tribunal Federal, que consiste em marcar uma data apenas para ouvirmos as sustentações orais e realizarmos a votação propriamente dita em momento posterior. Essa organização do julgamento permite que os diferentes argumentos e pontos de vista que serão apresentados oralmente na sessão de hoje possam ser considerados de forma mais aprofundada pelos ministros em seus votos e se possa ampliar o debate sobre o tema na sociedade antes da tomada de decisão pela Corte. Na verdade, no modelo tradicional que nós adotamos, nós chegamos aqui no julgamento já preparados para votar, já tendo estudado o processo e, frequentemente, com uma opinião já formada. Portanto, a experiência que nós estamos fazendo é ouvir as sustentações e as manifestações dos advogados antes da formação da convicção, o que me parece ser uma experiência que vale a pena testarmos. Aqui, no caso concreto, eu já descrevi e os fundamentos utilizados pela decisão impugnada foram os seguintes. Sobre a questão atinente ao artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, observa-se que tal dispositivo é inconstitucional, já que fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade previstos em norma constitucional. Isso decidiu o juiz de primeiro grau. O contraente com 70 anos ou mais é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil e para a livre disposição de seus bens. Dessa decisão de primeiro grau, houve agravo de instrumento no Tribunal de Justiça e a decisão foi reformada, aplicando à união estável iniciada por pessoa de mais de 70 anos o regime obrigatório da separação de bens, conforme o artigo 1641 do Código Civil. E concluiu que tal dispositivo é constitucional, porque a intenção do legislador ao restringir a autonomia da vontade foi justamente proteger a pessoa do idoso e dos seus herdeiros. A recorrente, então, interpôs os recursos especial e extraordinário. O especial não foi conhecido e nós estamos aqui decidindo o recurso extraordinário. Por 10 votos favoráveis, vencido o ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo reconheceu a existência de questão constitucional e atribuiu repercussão geral à questão nos termos seguintes. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, que estabelece ser obrigatório o regime da separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos e da aplicação dessa regra às uniões estáveis. Questão de relevância social, jurídica e econômica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, repercussão geral reconhecida. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso extraordinário, tendo sugerido a fixação da seguinte tese de julgamento. É constitucional o regime de separação de bens no casamento e na união estável da pessoa maior de 70 anos, tendo em conta a tutela ao direito de propriedade e à herança. Admitiu o ingresso no feito na qualidade de amici curiae das seguintes instituições: Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Ministério Público do Estado de São Paulo, Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADFAS, e o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e, por fim, a Defensoria Pública. Portanto, nós aqui estamos debatendo a constitucionalidade do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, que impõe um regime de separação total de bens para o cônjuge maior de 70 anos, uma importante e recente discussão sobre etarismo e como ele deve ser aplicado pelos tribunais. Queria registrar a presença, deixei de fazer ao início, dos eminentes colegas que participam por videoconferência,
ministro José Antônio Dias Toffoli e o ministro Luiz Edson Fachin. Muito boa tarde, obrigado pela participação. E agora nós fizemos uma divisão do tempo. Sim, mas inicialmente nós vamos começar com a intervenção do recorrido. Os recorridos. A eminente subprocuradora-geral da República abriu mão da sustentação, portanto, falará pelos recorridos, Sônia Maria Raias Pereira e outros, o doutor Heraldo Garcia Vita. Não há pedido de sustentação pelo recorrente? Portanto, doutor Heraldo Garcia Vita, muito bem-vindo à tribuna desse tribunal. O advogado assume a tribuna, que fica ao centro de frente para o ministro-presidente. Parabenizo Vossa Excelência pela assunção do importante cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Estendo meus cumprimentos aos eminentes ministros desta Casa, senhora ministra, senhores servidores, autoridades presentes, advogados, advogadas, Ministério Público Federal, desculpe, senhoras e senhores, minha esposa Valéria. Este tema, ministro Barroso, ele alcança 3 tópicos principais, como Vossa Excelência mencionou. Primeiro, o tema 1236, objeto do seu relatório. Também não há distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Sustentação oral feita pelo advogado Heraldo Garcia Vita. E a súmula 377, a antiga súmula do Supremo Tribunal Federal, que na separação obrigatória de bens comunicam-se os bens adquiridos na constância da relação. São esses 3 tópicos principais que me parece, sob o aspecto técnico. O advogado tem pele branca, cabelos, bigode e barba também brancos. Usa óculos de armação metálica, retangular leve, veste toga preta sobre terno escuro, camisa azul clara, gravata vermelha. Nós temos uma visão certa do alcance e das consequências práticas de uma decisão tão importante como essa desta eminente corte. Portanto, estamos num recurso extraordinário com agravo e repercussão geral no raciocínio indutivo, onde que nós temos que ver a situação concreta e não causarmos injustiças à situação que justamente poderá originar uma decisão em tese. Como diz Carlos Marques Siciliano, em pauta agravo no recurso extraordinário número 1.309.642, requerente Maria Cecília Nispeste da Silva. Para falar um pouco a respeito do casamento anterior à união estável. O senhor Dário, autor da herança, foi casado com a dona Edna Clorinda por 51 anos, de 1951 a 2002, ocasião do falecimento dela. Então, a união estável começou após o falecimento da dona Edna, que foi casado com o senhor Dário por 51 anos. Aí começou a união estável. Só que desse relacionamento inicial, que foi o casamento, houve aquisição de imóveis e filhos. Então, uma união longa, não é? Uma relação conjugal bastante acentuada. Já a questão da união estável, há uma diferença de 25 anos de idade, isso em 2002, quando começou a relação da união estável. A expectativa de vida, que as pessoas têm mencionado bastante a respeito desse tema, Excelência, a meu ver, deve ser vista no momento do enlace, no momento em que as partes começam a relação, ou do casamento, ou da união estável, e não em nossos dias. STF julga constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. Em 2002, ele tinha 72 anos de idade. A expectativa de vida nessa época, 71 anos de idade. 70, 71. Variava um pouco essa situação. Ele nasceu em 1930. Também é um outro parâmetro importante, quando a pessoa nasce, expectativa de vida. 36 anos de idade, expectativa de quem nasceu em 1930. Fala-se também muito aqui a respeito da ofensa, não aqui, Vossa Excelência, os argumentos das partes, né? Do princípio da igualdade.
O que vem a ser isso? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu conteúdo jurídico do princípio da igualdade, só que para falar algumas coisas a respeito, ele existe esse princípio para evitar desequiparações fortuitas ou injustificadas. Então, este é o cerne da questão, a verificação se realmente isso acontece, se nós estamos diante de uma ofensa ao princípio da igualdade constitucional. E aí nós vamos com os momentos atuais. Primeiro, a taxa de mortalidade da população masculina é superior à feminina. Então, os homens morrem mais que as mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são idosos ou terceira idade a partir dos 60 anos nos países em desenvolvimento, 60, e 65 nos países desenvolvidos. Portanto, não chega nem aos 70 anos de idade aqui na OMS. O Ministério da Saúde. O perfil da saúde da população idosa é caracterizada por 3 tipos de problemas: doenças crônicas, problemas de saúde agudos decorrentes de causas externas e agravamento de condições crônicas. Muitos idosos lidam com doenças duradouras e enfrentam riscos de morte e doenças súbitas causadas por acidentes ou problemas agudos. Isso é o Ministério da Saúde trazendo essa informação. Então, o que se vê diante desse prisma é que as estatísticas, elas também favorecem muito a tese dos recorridos. Veja o IBGE. Em pauta, homens e mulheres com 15 anos ou agravo mais de em idade, recurso extraordinário número 1.309.642, requerente Maria Cecília Nispeste da Silva. Sustentação oral feita pelo advogado Heraldo Garcia Vita. For o grupo populacional, maior é a proporção do número de analfabetos. Então, nós temos homem morrendo mais cedo, considerando 60 ou 65 anos de idade como pessoas idosas. Aliás, isso é uma interpretação sistemática, senhor ministro. 60 anos no direito brasileiro é considerado idoso. Pela Constituição, pelo Estatuto e por inúmeras normas que nós pesquisamos a respeito disso. E esta interpretação sistemática está ligada aos valores mencionados no livro de Vossa Excelência, quando se refere ao elemento teleológico. Também, sob o prisma dos valores, a situação favorece, evidentemente, os recorridos na proteção ao idoso. Pois bem, e a situação da recorrente? Nós temos aqui, ela não ficará desamparada. Ela tem quase R$1 milhão Número 1.309.642, requerente Maria Cecília Nispeste da Silva. Aplicando a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que metade será destinada a ela na constância do casamento, ou melhor, da união estável. Então, isso já está nas últimas declarações no processo de inventário, uma situação concreta importante. Ainda dentro desse inventário, é preciso mencionar a prova de um testamento, evidentemente, em vida, do senhor Dário a um neto, em 2012. Ele fez um legado específico, um imóvel, para um neto. Não contemplou a companheira em vida. Essa é uma autonomia da vontade que deve ser respeitada. Aliás, a autonomia da vontade deve ser respeitada nas suas ações e omissões. Como diz Kelsen, o direito ele tem uma função positiva e uma função negativa. Omitir-se também é uma forma de manifestação. Então, se outorgou no canto direito inferior da tela, há uma intérprete de Libras. A sustentação oral é feita pelo advogado Heraldo Garcia Vita. Um fator muito importante e relevante. O Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, recentemente, 17 de dezembro de 2022, um processo lá da Paraíba, com o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, aplicou o Estatuto do Idoso, disse que há uma adequação e pertinência e proporcionalidade da norma impugnada. Uma decisão recente do Supremo foi referida até no parecer do Ministério Público Federal. Foram 2 ADIs, na verdade, parelhas
referente ao sistema financeiro nacional, mas com pertinência aqui a este caso. Já o Superior Tribunal de Justiça aplica a súmula 377, nós sabemos disso, e recentemente também reconheceu a constitucionalidade dessa questão por vias transversas e a aplicação da súmula 377, ou seja, os bens na constância do casamento, portanto, da união estável, seriam comunicados. Uma decisão bem recente agora, o RESP 2017. De qualquer maneira, como o tempo passa rápido, eu já vou me antecipar um pouco a respeito dos efeitos, solicitar a Vossas Excelências, com todas as vênias possíveis, dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. A modulação dos efeitos, no base da legislação. Só assim nós teríamos condições de fazer justiça, baseado na legislação de regência e também na lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 24, que prevê justamente a impossibilidade das decisões administrativas e jurisdicionais atuarem com surpresa. E aqui nós temos uma surpresa não só jurisdicional, como as decisões várias, inclusive agora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que reformou a decisão da primeira instância, e o Superior Tribunal de Justiça na aplicação da súmula 377 desta egrégia corte. Além dessa questão de jurisprudência, nós temos todo um elenco de normas legislativas que realmente contendem a possibilidade concreta de nós verificarmos uma modulação dos efeitos dessa decisão. STF julga a constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. O Código Civil de 1916, artigo 258, parágrafo único, já regulava a questão da idade, 60 e 55 anos. Bem, o Código Civil mudou essa situação. Só que antes de 1916, o Clóvis Bevilacqua, ele falou, olha, já havia essa situação de separação, só que era o regime dotal. A lei, um decreto, antes de 1916, exigia a evidente regime dotal para situações dessa espécie. Então, nós temos um decreto, um Código Civil, de 16, um código posterior, a mudança do código, né, com a lei de 2010, para 70 anos de idade. Essa sequência normativa, ela é toda importante para esta corte não causar surpresas ao jurisdicionado. A função do Supremo Tribunal Federal é apaziguar as relações sociais. Então, nesse sentido, é muito importante, caso cheguem à inconstitucionalidade da norma civil, que nós reputamos constitucional, as normas do direito privado, excelências, elas são imbricadas às normas do direito público, no que se refere ao direito de família e sucessões. Se nós pegarmos os livros de direito administrativo antigos, lá da Itália, eles costumam comentar direito de família. Por quê? Essa interferência da administração nas relações familiares. E, no Brasil, a interferência jurisdicional, por força do artigo 5º e da legislação também. E um ponto que eu gostaria de destacar, além desta ligação do direito privado com o direito público, que é importante no direito de família, no direito de sucessões, há uma... Fala-se muito, eu tenho mais alguns minutinhos apenas, mais 3 minutos, fala-se muito em... Obrigado. Fala-se muito em incapacidade dos maiores de 70. Parcial, não é o caso. Chama-se legitimação. É outro conceito jurídico. Então, eu sou incapaz porque eu tenho 63 anos. Alguns de Vossa Excelência seriam incapazes porque passou dos 70? Absolutamente não. Não é esta a questão. Foi um ponto que o legislador escolheu, dizendo, olha, aqui não vai. A sua autonomia da vontade vai até um certo ponto, além do qual não pode passar. É uma questão só, não tem um enfoque de capacidade, é legitimidade, é um ponto que várias nações seguem isso vem de longa data da interferência do legislador no direito privado. Eu agradeço esta oportunidade e Deus ilumine Vossas Excelências um julgamento justo, não só para este caso concreto, mas também para toda a sociedade. Doutor Elton, só me confirma o prazo de duração da união estável, por favor.
Ah, sim, desculpe. Foi até o falecimento dele, 2002, eu tenho aqui anotado, a 2014, Excelência. 2002 a 2014. 12 anos, ok. Aproximadamente. Enquanto o casamento foram 51 anos. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Com licença. Falará agora pelo Amicus Curiae Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, a doutora Maria Luísa Póvoa Cruz. Pela conta da nossa secretária, a senhora tem 7 minutos e meio, mas vamos transformar em 8. Obrigada. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui hoje. Meu estado é próximo daqui, meu estado de Goiás. Sinto extremamente honrada. A advogada tem pele clara, cabelos loiros, lisos, a altura do pescoço usa óculos de armação preta, quadrada. E eu queria cumprimentar usa toga preta sobre blazer e blusa pretas e longos cordões dourados. Sintam-se todos cumprimentados por ele. Meus colegas advogados, estagiários, todos que estão aqui, meu muito obrigada. Eu estava observando com tanta eloquência, mas eu quero começar dizendo o seguinte: a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional e hoje a Constituição Federal é o vértice do Estado democrático de direito. Tudo emana do princípio da dignidade da pessoa humana. Na vigência do Código Civil de 16, onde buscava a questão extremamente patrimonial, o Código de 16 de 2002 ainda veio com a reminiscência dessa época. Norma, valor, fato da teoria tridimensional. Algumas coisas, eu acredito, ministro, que foi em decorrência da demora da tramitação. Então, ele não trouxe o arcabouço da Constituição Federal para dentro do ordenamento do direito civil. Pois bem, e quando faço a leitura do 1641 do Código Civil, inciso Sustentação oral feita pela advogada Maria Luísa Póvoa Cruz. Na parte da capacidade, onde, em momento da minha vida, eu, aos 70 anos de idade, não posso mais praticar qual ato da vida civil? Um casamento. Eu não posso escolher o meu regime matrimonial. Sobre qual fundamento? Um fundamento eminentemente patrimonial. A herança, o direito dos herdeiros que possam ficar. Ou então vamos entender que o idoso tem uma capacidade de raciocínio reduzida em relação STF julga a constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. Um artigo preconceituoso. E eu quero dizer, se eu me casar aos 70 anos, nesse regime, e eu quiser aquinhoar meu cônjuge ou meu companheiro, eu posso fazer, por um ato um testamento, que é um dos atos mais revestido de solenidades que é o casamento. Pois bem, é como se dissesse que o idoso ele é comprometido na questão afetiva. Pois bem, eu quero ler uma parte aqui, pequena aqui, e dizer o seguinte: a intervenção do Estado é excessiva, privilegiando, ministro, o aspecto patrimonial do existencial, invade uma autonomia privada regular. Eu posso exercer a minha atividade de magistrado até os 75 anos. Eu posso exercer advocacia até o dia em que eu vou ter condições que a minha nitidez mental me leve a isso. Pois bem, e aqui eu digo aos senhores, eu estou com 65 anos. Será que daqui 5 anos eu não vou ter condições de escolher, eu quero casar com uma determinada pessoa, ministro? Por quê? Não, você não tem. Você tem condições de testar, você tem condições de advogar, você tem condições de fazer doação. E se eu, ministro, quiser, para esse meu companheiro, fazer um testamento, eu faço minha parte toda disponível para ele.
Então, para que esse excesso? Buscar o direito patrimonial confrontando com o direito da dignidade da pessoa humana. E aqui, no mundo em que vivemos, no estágio em que se encontra nossa sociedade, o artigo 1641-2 do Código Civil, ele fere de morte a dignidade da pessoa humana, fere de morte o idoso. É como, aos 70 anos, eu não pudesse ter capacidade de exercício de fato. Essa capacidade, ela é tolhida aos 70 anos de idade. Não tem como, Excelência, isso sobreviver. E eu quero dizer o seguinte: nós devemos compreender que a idade cronológica, ministro, ela não deve ser um parâmetro único, absoluto, para definir quem é velho ou não. E eu quero dizer para os outros julgadores, Excelências, aqui, que a pessoa jovem também, ela se fragiliza na questão amorosa. Muitos jovens que não têm ainda 40 anos de idade se fragilizam e se deixam levar embriagado no amor, no crepúsculo do amor. E o que acontece? Também o patrimônio vai embora. Mas isso aí, quem vai cuidar do meu patrimônio sou eu, não é o poder público, não é o Estado intervencionista nessa questão. Pois bem, aqui, a realidade atual, nas próximas décadas, o Brasil vai ficar extremamente velho. Nós estamos caminhando para a questão da idade. E escolher com quem eu vou dividir o meu patrimônio, escolher como se quer dividir não só o afeto, mas também o patrimônio, tem a ver com a preservação da dignidade e autonomia da pessoa humana. Aqui, eu me apaixonei aqui eu era uma fã do ministro César Peluso. E aqui, num lei case dele, ele disse o seguinte: lei que, com o propósito racional de guardar o patrimônio de algumas pessoas contra as fraquezas da submissão amorosa, priva-as de todas de exercitarem a liberdade jurídica de dispor de seus bens, de pautar de suas ações íntimas, recentes de nexo de proteção entre o objetivo legítimo, que está na tutela dos casos particulares de debilidade senil. E o resultado prático é a incapacitação da ampla classe das pessoas válidas na mesma faixa etária. É uma intromissão no direito da pessoa de se dispor de qual regime matrimonial. E aqui, ministro, olha, quando a gente estuda o direito de família, lá na parte do regime matrimonial, a gente observa que todas as questões do direito do regime matrimonial são normas dispositivas, ou seja, estão ligadas à vontade das partes. Somente no artigo 1641, que é uma norma cogente, que é uma norma que determina como eu vou me pautar. Pois bem, doutos julgadores, finalizando aqui, gostaria de falar mais ainda? Finalizando aqui, ministro, eu quero dizer o seguinte, que é inconstitucional, sendo assim, indispensável que essa Em pauta, agravo em recurso extraordinário número 1.309.642, requerente Maria Cecília Lispeste da Silva. Sustentação oral feita pela advogada Maria Luísa Póvoa Cruz. O princípio da autonomia da liberdade patrimonial reconheça, declare a inconstitucionalidade do artigo 1641-2. E aqui eu quero deixar registrado a nossa saudade, a nossa estima ao nosso professor, nosso mestre civilista, Zeno Veloso, a quem aqui eu deixo registrado que ele era um ardoroso fã da tese da inconstitucionalidade. Muito obrigada por estar aqui hoje. Me honra muito e também é de grande emoção. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Luísa Póvoa Cruz, que falou em nome do IBDFAM, e ao final lembrou a memória, de fato, muito saudosa do professor Zeno Veloso do Pará, um grande civilista. Convido agora para ocupar a tribuna, pelo amicus curiae Ministério Público do Estado de São Paulo,
o Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo à tribuna, Dr. Mário. Inicio saudando o presidente desta Igreja Corte, eminente relator desse tema, ministro Luiz Roberto Barroso. Saúdo. O advogado tem pele clara, cabelos, bigode, barba, grisalhos, lisos. Um pouco volumosa a barba. Usa óculos de armação metálica retangular. Em nome de Suas Excelências, veste Carmen Lúcia, toga e terno preto, camisa branca e gravata amarela. Alexandre de Moraes, oriundo do meu Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo reitera aqui oralmente o seu posicionamento no sentido da inconstitucionalidade da norma ora discutida. Em primeiro lugar, por razões fáticas, ou seja, pelas mudanças da expectativa de vida da população brasileira. Com efeito, conforme dados do IBGE, houve aumento da expectativa de vida do brasileiro, que em 2000 era de 69,8 anos. Em 2022, passou para 77 anos. Sustentação oral feita pelo advogado Mário Luiz Sarrubo. 60 anos de idade, saltou de 11,3% em 2012 para 14,7% em 2021, que reflete também no aumento da população com mais de 70 anos. Mais do que isso, ministro Alexandre de Moraes, dados do TSE demonstram que o número de eleitores com mais de 70 anos teve um salto de quase 24% em relação a 2018. STF julga a constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. No campo das mudanças em nossa sociedade, não podemos deixar de lado as funções proeminentes desempenhadas na nossa República por pessoas com mais de 70 anos, seja nesta Corte, seja no STJ, na Presidência da República, e permitam-me até mesmo no meu Ministério Público hoje, com mais de 20 procuradores na casa aí dos 70, 75 anos de idade. E, de fato, esses dados comprovam essa importante mudança, pois, conforme dados fornecidos pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, em 2018, o número de casamentos de maior de 70 anos foi de 1.428. Já em 2022, esse número saltou para 2.366, observando-se que, nesse cômputo, não se incluem as uniões estáveis registradas. As informações mencionadas, eminente ministro relator, revelam significativa alteração da expectativa de vida e aumento da população com mais de 70 anos, bem como da sua participação no tecido social, circunstâncias que, salvo o melhor juízo, devem ser sopesadas para análise da compatibilidade da norma, ora em discussão, com a Constituição Federal. A restrição imposta reflete, em nosso sentir, a feição predominantemente patrimonialista que permeava o direito privado à época e que, embora ainda presente em grande parte nas relações mediadas pelo Código Civil de 2002, atualmente cede espaço à chamada personalização do nosso direito civil. A tendência do direito privado contemporâneo desloca o indivíduo e, por consequência, o princípio constitucional da dignidade humana para o centro do nosso ordenamento civil. Considerando que a dignidade humana representa um limite à atuação do Estado e também uma direção para a sua ação positiva, a regra imposta pelo Código Civil padece de inconstitucionalidade, pois, longe de consistir em norma de proteção ao idoso, antes confere tratamento discriminatório à pessoa com mais de 70 anos ao reputá-la incapaz para o casamento. Em pauta, agrava em recurso extraordinário número 1.309.642, requerente Maria Cecília Nispeste da Silva. A regra em discussão atenta contra a dignidade da pessoa humana. STF julga a constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. Sustentação oral feita pelo advogado Mário Luiz Sarrubo. Desconectada da realidade e, por isso, excessiva, inadequada e desproporcional. A regra não se sustenta sob o ponto de vista lógico, racional, nem jurídico, uma vez que implica a presunção absoluta da incapacidade da pessoa septuagenária para a prática de certos atos, isto é, de realizar a escolha sobre o regime de bens que lhe seja
mais conveniente segundo seus interesses no momento em que contrai o matrimônio. Os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autonomia da vontade e do afeto profligam o regime legal de separação obrigatória de bens por critério etário. Herdeiro, meta protetiva da norma, não pode ser jactado com expectativa de direito de uma futura herança, que o genitor é livre para desbastar da forma que quiser, ultrajando razoabilidade e proporcionalidade à presunção de incapacidade senil, pois há outros meios para se escoimar vícios no consentimento, lesão ou fraude à lei, menos onerosos à vontade liberta. A noção patrimonialista, excelências da família, deve sucumbir em face do princípio do afeto, que ora se sedimenta. A norma questionada também contrasta com a emenda constitucional 88 de 2015, que elevou a aposentadoria compulsória do servidor público para 75 anos. Na verdade, é um contrassenso supor que o cidadão possa exercer um cargo público até os 75 anos, mas não tem o discernimento para escolher seu regime matrimonial de bens. Padece de razoabilidade conferir à pessoa com mais de 70 anos de idade capacidade eleitoral, ativa e passiva, mas reputá-la incapaz para eleger o regime de bens do próprio patrimônio. Realço ainda que a norma discutida é incompatível com o Estatuto da Pessoa Idosa, notadamente em seu artigo 10º, parágrafo 2º, que projeta o direito ao respeito, mediante a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a autonomia, dentre outros, ao idoso. Concluo que o inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil encerra a norma que não assegura os direitos fundamentais da pessoa idosa, antes impondo-lhe limitações na esfera de direitos, afigurando-se, portanto, inconstitucional, por violação aos princípios de dignidade humana, liberdade, razoabilidade e proporcionalidade. Faço o exposto, em nome do Ministério Público de São Paulo, a qualidade de amicus curiae, requeremos a fixação da seguinte tese: é inconstitucional o inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo, que, sustentando a mesma posição do IBDFAM, postula pela inconstitucionalidade do dispositivo em questão. Falará agora, pelo amicus curiae Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADFAS, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vinda à tribuna. Uma boa tarde, excelentíssimos ministros, que cumprimento na pessoa do presidente. A advogada tem pele clara, cabelos castanhos, lisos, altura dos ombros, com mechas loiras, os óculos de armação escura retangular grande, veste toga preta sobre blazer e blusa pretas. Senhores servidores, representantes institucionais, estudantes de direito. O tema 1236, formulado regime de bens aplicável no casamento e na união estável de maiores de 70 anos, tem em seu debate a constitucionalidade ou não do regime da separação obrigatória daqueles que se casam com mais de 70 anos, estabelecido no artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. Tendo em vista... STF julga a constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. A autonomia e a dignidade da pessoa humana. O parecer da Procuradoria-Geral da República tem argumentos irrefutáveis pelo desprovimento do recurso extraordinário. Enfatiza a harmonia entre os valores tutelados na norma, com sua aplicação ao casamento e à união estável, sendo constitucionalmente legítimo, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, o uso da idade em face do princípio da igualdade material, da dignidade da pessoa humana e da proteção da pessoa idosa. A ADFAS também defende a constitucionalidade
do artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. Em pauta, agravo em recurso extraordinário número 1.309.642, requerente Maria Cecília Nispeste da Silva. Brasileiros, que não é aquela de muitos dos que aqui estão. A realidade dos brasileiros idosos menos afortunados, que têm somente o patrimônio e os recursos suficientes para viver com dignidade até o final de suas vidas, consumindo-os até o final de suas vidas, a maior faixa da população. Portanto, olhamos para o bem-estar da pessoa idosa. E não é nosso principal fundamento o direito à herança dos filhos ou outros herdeiros necessários. Lembro sempre, em todas as sustentações orais que fiz aqui nesta Suprema Corte, da doutrina do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Numa de suas obras, Interpretação e Aplicação da Constituição, em que enfatiza que a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal há de ser manifesta, flagrante e incontestável. No presente tema de repercussão geral, não há mandamento constitucional que suporte a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. O debate doutrinário não é de hoje. O pensamento de que a obrigatoriedade do regime da separação seria uma restrição atentatória à liberdade já constava da obra do professor Silvio Rodrigues, que expunha o seguinte: uma das vantagens da fortuna consiste em aumentar os atrativos matrimoniais de quem a detém. Portanto, concluía o ilustre professor, não há inconveniente social de qualquer espécie em permitir que um sexagenário ou uma sexagenária, leia-se septuagenários, se casem pelo regime da comunhão. Por outro lado, o também ilustre professor Washington de Barros Monteiro, a respeito do direito à liberdade, já dizia que a liberdade, sem dúvida, é o poder de fazer tudo o que se quer, mas nos limites resultantes do ordenamento jurídico. E citava todos os impedimentos matrimoniais, a fidelidade, que impede as relações sexuais fora do casamento, inclusive reconhecida por esta Suprema Corte nos temas 526, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e no tema 529, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Bem justificou o senador Josafá Marinho, no projeto de Código Civil, dizendo que a norma é prudência legislativa em favor das pessoas. Nessa fase da vida, presumivelmente, o patrimônio de um ou de ambos os nubentes já está estabelecido. O consórcio não se dá no início ou durante a atividade laborativa. E a igualdade material justifica plenamente ao Estado intervir para corrigir distorções advindas da faixa etária. Cite-se ou reitere-se a aplicação destas diferenças em razão da igualdade material, a ADI 4976, a ADI 6727, de relatoria da excelentíssima ministra Carmen Lúcia. A norma não é discriminatória. O dispositivo é protetivo à pessoa idosa, em cumprimento à tutela especial que é imposta pelo artigo 230 da Constituição Federal. E quando se fala em dignidade, e tanto se fala em dignidade, na definição do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, na obra Direito Constitucional, dignidade é o feixe de direitos fundamentais inerentes à personalidade humana. Portanto, a longevidade ou a maior longevidade das pessoas justifica este regime,
a constitucionalidade desse regime. Afinal de contas, se sabe que quantos mais anos vivemos, mais recursos são necessários, devendo ser assegurada uma vida saudável, promoção do bem-estar, em especial para a pessoa idosa. A verdadeira salvaguarda da autonomia da vontade está neste regime. É somente no regime da separação que há uma plena autonomia na administração do patrimônio. É somente nesse regime que cabe a venda ou alienação de bens, inclusive por doação, sem o consentimento do cônjuge. É somente nesse regime que podem ser propostas ações que versem sobre direitos reais sem o consentimento do cônjuge. É somente nesse regime que é imposta a contribuição de ambos para a manutenção da vida em comum. É somente nesse regime que as dívidas não se comunicam ao cônjuge. Portanto, privação da liberdade, privação da autonomia da vontade haveria, isto sim, se não fosse permitida à pessoa idosa a livre administração de seus bens. Doutora Regina, eu precisava que Vossa Senhoria concluísse. Só gostaria de falar, por fim, da interpretação da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, feita pelo Superior Tribunal de Justiça e ali pacificada. O cônjuge da pessoa idosa não terá prejuízos e a pessoa idosa não terá um enriquecimento indevido, já que a sociedade, de fato, se provada, obviamente, deverá ser considerada em benefício daquele que forneceu capital ou trabalho para a construção do patrimônio que ficou em nome da pessoa idosa. E da aplicação à união estável, inclusive em razão do julgamento desta Suprema Corte nos temas de repercussão geral 498 e 809, na equiparação da união estável ao casamento. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigado à senhora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que falou em nome da Associação de Direito de Família e das Sucessões, defendendo a posição da constitucionalidade do dispositivo em questão. Muito obrigado. Obrigada. Chamo agora à tribuna, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o doutor Gustavo Zorteia da Silva, que é defensor público federal. Sempre bom tê-lo na tribuna. A senhoria tem a palavra. Eminente ministro Roberto Barroso, presidente dessa Suprema Corte, relator deste ARE 1309-642, eminentes senhores ministros, eminente ministra Carmen Lúcia, eminente vice-procuradora-geral da República, boa tarde a todas e todos. A Defensoria Pública da União fala nessa tribuna como amiga da Corte e o advogado tem pele clara, cabelos castanhos, levemente cacheados e curtos. Usa óculos de armação retangular preta, veste toga preta sobre terno grafite, camisa branca e gravata verde. A inconstitucionalidade desta regra, que é marcada por dois aspectos muito claros, que caracterizam diversas violações à Constituição da República. Primeiro aspecto relacionado a esta regra em si: há uma presunção absoluta de incapacidade pela mera assunção de idade. Vejam, estamos falando de uma idade que permite à pessoa ocupar qualquer dos cargos mais importantes dos três poderes: ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado federal, senador e também presidente da República, com esta idade. Este aspecto, excelências, outro aspecto que é importante também ressaltar, além dessa presunção absoluta de incapacidade pela mera assunção da idade, é uma pressuposição de que a pessoa maior de 70 anos poderia vir a ser vítima do outro cônjuge que teria um interesse patrimonial na relação matrimonial, aquilo que se denomina vulgarmente de golpe do baú. E não deixa de ser curioso, excelências, que o legislador vitimize a pessoa com mais experiência de vida na relação. Não deixa de ser curioso também que ele esteja a presumir que a pessoa maior de 70 anos poderia ser vítima de um golpe do baú e não destinatária do afeto do outro nubente.
Vejam, esses dois aspectos parecem revelar muito claramente a existência de uma inconstitucionalidade chapada, muito clara, e uma violação, portanto, a diversos dispositivos constitucionais. O primeiro deles, sem dúvida alguma, a dignidade da pessoa humana e ao objetivo de promover o bem de todos sem preconceito de idade. Excelências, por conta da idade, se está a presumir de forma absoluta uma incapacidade. Aqui eu me permito discordar do advogado dos recorridos que veio à tribuna. Nós estamos, sim, a tratar aqui de uma presunção absoluta de incapacidade, porque é a incapacidade que impede a pessoa de se mover livremente dentro da sua autonomia da vontade. Em pauta, agravo em recurso extraordinário número 1.309.642, requerente Maria Cecília Nispeste da Silva. STF julga a constitucionalidade da separação obrigatória de bens no casamento de maiores de 70 anos. A sustentação oral é feita pelo advogado Gustavo Zortea. A igualdade, excelências, porque se está a retirar a autonomia da vontade de pessoa capaz com base em um critério inidôneo, que é o critério da idade, atribuindo-se um tratamento mais gravoso à pessoa maior de 70 anos do que aquele que seria destinado a uma pessoa igualmente capaz. Violação, portanto, à igualdade. Violação também à liberdade e à autonomia da vontade, excelências. Sem razão idônea se está a impedir a livre escolha por parte de pessoa capaz. Falamos também da violação ao devido processo legal, porque se está a criar uma incapacidade de exercício de direito por lei sem o devido processo legal. Violação ao direito à propriedade, se está a impedir, sem razão idônea, que o maior de 70 anos, ao eleger o regime patrimonial, possa dispor de seu patrimônio como melhor lhe aprouver. Também muito importante a violação à liberdade de conformação das famílias, que pode ser depreendida do artigo 226 caput, parágrafo 8º da Constituição da República. A Constituição protege as famílias não mais como uma instituição, mas como um instrumento de realização existencial de seus membros, o que impede o Estado de ditar ou dizer o que é família e por quais regras se deve viver a família. Vejam, então, que há uma interferência indevida do Estado na construção e formação do próprio relacionamento do casal, que naturalmente abarca a questão patrimonial. Por fim, excelência, eu gostaria também de mencionar, aproveitando o tempo que me resta, um aspecto que surge não da regra em si, que foi agora por mim abordada, mas da aplicação da regra. E da aplicação da regra surge uma discriminação indireta de gênero contra mulheres. Embora a regra não faça uma distinção entre homem ou mulher maior de 70 anos, é possível identificar, na aplicação desta regra, uma discriminação indireta de gênero que se impõe às mulheres. Em um contexto de patriarcado, em que historicamente foram os homens que tiveram acesso ao patrimônio, a regra combate as ditas arrivistas, alpinistas sociais, viúvas negras, ou seja, qual for o rótulo pejorativo que se utilize. A regra, no contexto patriarcal, destina-se a evitar que o homem dissipe o patrimônio em favor de tais mulheres. A regra, no contexto patriarcal, ela atinge com maior impacto as mulheres que venham a casar com homens maiores de 70 anos e que ficam impedidas de integrar um relacionamento pautado pela livre eleição do regime patrimonial de casamento. E sobre esse aspecto das discriminações indiretas que surge da aplicação da regra no contexto do patriarcado, excelências, há também, evidentemente, uma violação à igualdade. Essa perspectiva de gênero também remete à violação à igualdade por conta do impacto desproporcional nas mulheres. Com base nesses argumentos, excelência, a Defensoria Pública da União sustenta a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2º do Código Civil, agradecendo a atenção de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Gustavo Zortea da Silva. E, com isso, nós concluímos as sustentações orais deste caso. E, a revelar que a questão é complexa... Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Primeiro grau em um sentido, a decisão de segundo grau em outro sentido. E aqui tivemos a sustentação
compreensível do recorrido num determinado sentido, da Defensoria, do IBDFAN e do Ministério Público de São Paulo, no sentido da inconstitucionalidade, e da Associação de Direito de Família e Sucessões pela constitucionalidade. Agradeço a todos a colaboração com a Corte, apresentando os argumentos, que agora teremos mais tempo para refletir e, em breve, trarei o processo ao plenário para julgamento. Portanto, declaro encerrado esse julgamento. Pois não, perdão, ministro Luiz Edson Fachin. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência. O ministro Fachin participa pelo sistema de videoconferência. Peço apenas licença para saudar essa metodologia que já... Ele tem pele branca, cabelos e bigode também brancos. Usa óculos de armação escura, retangular. Veste terno escuro, camisa branca, gravata vinho. Ao fundo vemos uma foto da fachada do edifício sede sob céu azul. Com dúvidas e interrogações cujas respostas vão ser buscadas não apenas nos autos, cujo exame primeiro já fizemos, na revisita aos autos e no prestigiamento das sustentações orais, como nós tivemos hoje aqui, com elegância e firmeza, em sentidos, obviamente, opostos. De um lado, presidente, não é apenas uma inovação metodológica que merece os nossos cumprimentos, e de outro, ainda mais importante, creio que o conceito de causa madura, do amadurecimento da controvérsia ganha bastante espaço. Por exemplo, no dia de hoje, todos nós aqui ouvindo as sustentações orais, certamente iremos buscar o desempenho do respectivo ônus argumentativo para mostrar se estamos diante de uma restrição à autonomia privada desproporcional ou se ela é adequada. Quem sustenta a constitucionalidade certamente se empenhou em mostrar que ela é adequada. Quem sustenta a inconstitucionalidade procurou se empenhar em demonstrar a incompatibilidade desta regra diante da tábua normativa de princípios e, portanto, de normas que estão na Constituição. Portanto, presidente, a intervenção é apenas para louvar a iniciativa de Vossa Excelência, bem como as sustentações orais. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin, que se encontra em Freiberg, num evento acadêmico de juízes de Supremas Cortes e professores, representando, e certamente bem representando, o Supremo Tribunal Federal. Portanto, está suspenso esse julgamento e o retomaremos em breve, como será anunciado. O material está aqui. Vou guardar esse direitinho aqui, ó. Não. O ministro Barroso entrega alguns papéis ao assessor. Esse é o que passou. Pronto. Esse é o que passou também. E agora já estou com o material aqui. Retomando a pauta, chamo para julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 1013, procedente do Distrito Federal, da minha relatoria. Trata-se, o requerente é a Rede Sustentabilidade. A ODS, ou as ODS associadas a este caso são a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Como já disse anteriormente, ODS significa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, que são um conjunto de objetivos e metas estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para a promoção de justiça social e sustentabilidade no mundo de uma maneira geral. Eu vou fazer o relatório. A sustentação?
Trata-se, eminentes colegas, aqui de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Rede Sustentabilidade contra a alegada omissão do poder público em ofertar, nos dias das eleições, transporte público gratuito em zonas urbanas e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Portanto, a discussão que aqui se travará diz respeito à oferta de gratuidade de transporte público em dia de eleições. Em 29 de setembro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno, não, ainda no primeiro turno, em 29 de 9 de 22, deferi parcialmente o pedido cautelar para determinar ao poder público que mantivesse o serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros em níveis normais, sem redução específica no domingo das eleições, e também vedar aos municípios que já ofereciam o serviço gratuitamente, seja pelo domingo, seja pelo dia das eleições, que deixassem de fazê-lo. Na ocasião, reconheci que a medida postulada era uma política pública altamente recomendável aos municípios, mas que não poderia ser determinada a poucos dias das eleições, sem prévia dotação orçamentária. Pontuei, entretanto, não haver razão para que os municípios que já implementavam tal gratuidade nas eleições de 2018 deixassem de fazê-lo nas eleições de 2022, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, na modalidade vedação ao retrocesso. Dessa minha decisão... Em pauta DPF número 1013, requerente Rede Sustentabilidade. Aqui acolhi para esclarecer que, nos termos da medida cautelar, o Poder Público Municipal ficava autorizado a determinar a disponibilização gratuita de serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros em dias das eleições, sem que tal determinação configurasse crime eleitoral ou infração de qualquer espécie. A medida cautelar que conferi foi ratificada por essa Corte. Ministros julgam pedido o Estado da Bahia apresentou uma petição requerendo esclarecimento transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Além de autorização para que a gratuidade do transporte público no dia das eleições fosse aplicável a qualquer espécie de transporte público coletivo urbano de passageiros, inclusive metroviário, qualquer que fosse o ente federativo prestador do serviço. Ao apreciar o referido pedido, esclareci que a medida cautelar se estendia aos Estados-membros, aos quais restou autorizado o fornecimento gratuito do serviço de transporte de passageiros por qualquer modal no dia das eleições. Essa era a decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso faz o relatório da DPF. A Câmara dos Deputados informou que existem diversos projetos de lei em tramitação naquela casa sobre o tema. A Advocacia Geral da União opinou pela procedência parcial do pedido e pela confirmação definitiva da medida cautelar. O Senado Federal afirmou que a medida cautelar foi satisfativa e ocorreu perda de objeto e também informou que há discussões sobre o tema no Congresso. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido. Este é o relatório. Chamo, portanto, à tribuna para falar em nome da Advocacia Geral da União o doutor Flávio José Roman, que é adjunto do Advogado-Geral da União. Seja muito bem-vindo à tribuna, doutor Flávio. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte. O advogado tem pele clara, cabelos castanhos escuros e lisos, óculos de armação metálica leve escura, veste a toga preta sobre o terno cinza, camisa azul clara, gravata azul marinho. Colocar essa discussão prévia ao próprio debate e votação que valoriza sobremaneira a advocacia pública e privada. Então, mostra que o sucesso de Vossa Excelência é apenas uma questão de tempo e que à frente veremos novas iniciativas inovadoras no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, gostaria de saudar em especial o ministro Zanin, que também acredito que essa seja a primeira sustentação oral da Advocacia Geral da União e me sinto privilegiado pela oportunidade de fazê-la. Excelentíssima senhora Ana Borges, Procuradora-Geral da República, excelentíssimos colegas advogados, colegas servidores. Antes de tudo, gostaria de afiançar que é um enorme privilégio representar a Advocacia Geral da União nesta oportunidade, em especial porque se trata de um julgamento de singular importância, mesmo diante dos inúmeros precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Sustentação oral feita pelo advogado-geral Flávio José Roman. De nossa democracia e da nossa ordem constitucional. A Constituição de 88 é um verdadeiro marco histórico da consolidação da nossa democracia, restaurando o direito de voto a inúmeros cargos públicos, com destaque para o voto direto ao presidente da República, e expandindo ainda mais esse direito de voto para todos os cidadãos, independentemente de gênero, cor, classe social ou qualquer outra forma de discriminação. Ao longo dessas 3 décadas e meia, o direito ao sufrágio tem sido o elemento central de participação política e de expressão da vontade popular, reforçando a importância da inclusão e da igualdade na vida política, garantindo que todo cidadão terá o direito e o dever de participar do processo democrático eleitoral. Não é à toa que se costuma dizer que as eleições são a verdadeira festa da democracia. É dentro desse quadro que o presente processo se insurge. E a controvérsia a objeto dessa arguição diz respeito ao reconhecimento ao direito ao transporte público gratuito no dia das eleições, como uma decorrência necessária do direito fundamental ao sufrágio e da soberania popular. Todos estão convidados para a festa da democracia e todos devem ter os recursos e os meios para uma participação ativa no sufrágio. Bem por isso, já na decisão cautelar proferida nesta arguição, foi reconhecida a obrigação do poder público de fornecer transporte gratuito aos eleitores como decorrência do direito-dever fundamental de votar. Excelências, a garantia do acesso gratuito ao transporte nos dias das eleições é o mecanismo que assegura a plenitude do sistema democrático, especialmente diante do fato de que, infelizmente, o custo de transporte para determinadas camadas sociais se apresenta como uma barreira ao exercício desse direito-dever. O valor da multa pelo não comparecimento, na maioria das capitais, é menor que o valor do transporte para se chegar ao local de votação. Por essa razão, a Advocacia Geral da União é firme no sentido de que devem ser confirmadas no julgamento de mérito agora as providências determinadas em caráter cautelar pela maioria dos ministros dessa Suprema Corte. Excelências, apenas em relação a um dos pleitos formulados na inicial, a Advocacia Geral da União gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Isso porque esses pontos, de forma muito cautelosa, não foram abordados na cautelar, que é relativa à eventual compensação de valores pelos entes municipais com o poder público federal. A União almeja em pauta, a DPF assim, 1013, requerente Rede Sustentabilidade. Sustentação oral feita pelo advogado Flávio José Roman, representando a Advocacia Geral da União. Se imponham em relação ao exercício do direito-dever de voto. Um primeiro ponto a ser observado é que já existe legislação no sentido de fornecer gratuitamente transporte para as pessoas residentes em zonas rurais. Isso é feito na forma da Lei 6.091, de 1974, bem como está previsto nos artigos 18 e seguintes da Resolução TSE, Tribunal Superior Eleitoral, número 23699, de 2021, com os acréscimos realizados pela Resolução 23715, de 2022.
E como acontece nessas hipóteses? Nessas hipóteses, os veículos dos poderes públicos, das 3 esferas dos entes subnacionais, são utilizados nesse transporte mediante requisição da Justiça Eleitoral. Sendo insuficiente a utilização dos veículos públicos, é possível que a Justiça Eleitoral requisite o transporte e os custos relativos a esse transporte são financiados com parcela do fundo eleitoral, tudo na forma do artigo 2º, parágrafo único da Lei 6.091 de 74, que havíamos referido. No entanto, é relevante destacar que essa legislação abriga apenas aqueles que residem em zonas rurais. Não abriga ainda aquelas pessoas, que é a maioria da população, que reside nas áreas urbanas. Sendo assim, em que pese as razões apresentadas pelo partido autor, não nos parece possível que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário, numa decisão judicial exaustiva e aditiva, venha suprir a ausência de norma específica para a situação objeto desta arguição, impondo obrigação financeira aos entes públicos sem prévia lei formal. Deve-se, sim, exortar, e há tempo para isso, a edição dessa regulamentação. Como bem for afirmado na sede cautelar pelo ministro relator, sem lei e sem prévia previsão orçamentária, não é possível impô-la universalmente. E acrescentou na oportunidade, sobretudo a poucos dias do pleito eleitoral. Caso se queira impor esse ônus ao poder público, ainda que à míngua de uma legislação própria, tais ônus devem recair, prima facie, aos municípios. Isso porque são os municípios os titulares do serviço em questão, que é o transporte público municipal, na forma da parte final do artigo 30, inciso 5º, inclusive que dá a característica de essencialidade para esse tipo de serviço. Observem, excelências, está-se a definir o direito à gratuidade do transporte público como um direito inerente ao direito de sufrágio. Pois bem, esta mesma Corte declarou a constitucionalidade do Estatuto do Idoso, que repete a dicção do artigo 230, parágrafo 2º da Constituição, ou seja, Constituição e lei asseguram a gratuidade aos idosos maiores de 65 anos. Essa foi a decisão adotada na ADI 3678, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada no ano de 2007. O raciocínio, portanto, parece-me idêntico na presente hipótese. Ora, quem tem a titularidade do serviço deve arcar com os ônus inerentes a esse direito constitucional. Conforme o caso, esse ente pode ser até mesmo o Estado, como fora definido em sede cautelar e embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia. Digo mais, excelências, ouso dizer que essa também foi a compreensão implícita da própria decisão cautelar, que na ementa dessa decisão disse o seguinte: é altamente recomendável que todos os municípios que tiverem condições de ofertar o transporte público gratuito no dia das eleições o façam desde já, embora não possa determinar neste momento a execução obrigatória de tal medida por todos os municípios do país. Reconheço a importância da iniciativa e encorajo a sua adoção conforme a possibilidade de cada ente. Essa possibilidade, inclusive, na forma destacada na própria cautelar, de estabelecer a responsabilidade pelos municípios, parece-me que é a mais eficiente. E isso foi apontado também no julgamento dos primeiros embargos de declaração. Disse o seguinte: é que, como se sabe, a definição do modo de concretizar a política pública de disponibilização de transporte gratuito no dia da realização das eleições, em caráter geral e impessoal, repite-se, deve ser balizada pelos princípios da eficiência e da economicidade. Em pauta, a DPF número 1013, requerente Rede Sustentabilidade. Que possam realizar sustentação oral feita pelo advogado Flávio José Romão. Que produzam menor dispêndio de recursos públicos e que utilizem de maneira racional os equipamentos disponíveis.
Entretanto, caso essa Corte considere indispensável estabelecer a obrigação da União de repasse de recursos aos municípios, entende-se subsidiariamente que essa determinação deve ser aplicada de forma analógica na forma do artigo 2º, parágrafo único, da Lei 6.091, de 1974. Ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. A exortação para que a legislação adequada seja promulgada pelas casas parlamentares, gostaria de fazer referência de que se encontra em trâmite no Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição que visa garantir a gratuidade do transporte público nos dias das eleições. O andamento da referida PEC, que é a de número 38 de 2022, sinaliza que a matéria já está pronta para deliberação no plenário do Senado desde o dia 13 de setembro de 2023. Daí que a exortação ao parlamento parece suficiente. Inclusive, no trâmite dessa PEC, já se foi rejeitada a possibilidade de aplicação de disposição semelhante à da Lei 6.091, ao argumento de que a matéria não é materialmente constitucional e que deveria ser tratada por meio de lei formal. No mesmo sentido, foram as informações prestadas pela Câmara dos Deputados, tendo sido, inclusive, referenciada no relatório do ministro relator. Inclusive, um dos projetos é destacado pelo relator na decisão cautelar, porque é de autoria do presidente atual da Câmara, o doutor Arthur Lira, projeto apresentado em 2011 e que também já mostra a maturidade do tema nas duas casas para que seja objeto de votação. Todavia, se ainda assim esse Supremo Tribunal Federal entender que é cabível a compensação financeira aos entes municipais em face da União, entende-se que a medida deve ocorrer por analogia na forma do artigo 2º, parágrafo único da Lei 6.091 de 74. Encerrando, então, Excelências, a Advocacia Geral da União agradece a atenção de Vossas Excelências e roga para que seja confirmada no julgamento de mérito as medidas cautelares já deferidas, com o estabelecimento ainda de que a gratuidade é responsabilidade do titular do serviço e que ela deve ser regularmente formalizada por meio de lei editada pelos respectivos parlamentos. Caso se confirme a indispensabilidade de repasse de verbas para a União, roga-se pela aplicação analógica da Lei 6.091 de 74. Obrigado, Excelência. Doutor, qual é esse dispositivo a que Vossa Excelência se refere, o auxílio se refere, da lei? Da Lei 6.091, artigo 2º, parágrafo único. Ele estabelece que os recursos, nessa hipótese, devem ser custeados pelo fundo eleitoral. Ok, muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Flávio José Roman, que é o advogado adjunto-geral da União, e falará agora pelo amicus curiae Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, o doutor Paulo Francisco Soares Freire. Seja bem-vindo a essa tribuna. Vossa Senhoria tem a palavra. Senhor ministro relator, Roberto Barroso, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhora representante da Procuradoria-Geral da República, advogados e advogadas, servidores e servidoras e estudantes e a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Falo aqui em nome da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, uma coalizão formada... O advogado tem pele clara, cabelos, bigode, cavanhaque e castanhos, lisos. Usa toga preta sobre ternos marinho, camisa branca e gravata azul marinho estampada. A integridade do sistema eleitoral e, por consequência, da democracia. Em pauta, a DPF 1013, requerente... trazer algumas palavras do constituinte originário Florestan Fernandes, sociólogo, que Rede Sustentabilidade. A Constituição Inacabada tratou do processo constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte. Sustentação oral feita pelo advogado Paulo Francisco Soares Freire. As disposições constitucionais se remeteram a leis complementares pela insuficiência de tempo
para a promulgação e a necessidade da promulgação da Constituição Federal em 1988. E que, com isso, muitas das suas promessas acabaram não sendo efetivadas. E gostaria de relembrar também a palavra do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que aqui esteve na solenidade de comemoração dos 35 anos da Constituição Federal, que ele disse que muitas dessas promessas não se efetivaram porque nós ainda fizemos pouco, temos que fazer mais para que ela se efetive. E relembrar também as palavras do ministro-presidente, Roberto Barroso, que nos colocou como uma das principais objetivos, né, da nossa Constituição seria o combate à desigualdade, dentre elas a desigualdade social, e que me parece que, neste caso, no âmbito do transporte público, no dia das eleições, me parece um tema extremamente fundamental. E, para isso, eu gostaria de trazer alguns dados em relação à desigualdade social e a questão também das abstenções e justificativas no âmbito do processo eleitoral. O primeiro dado é de que 70 milhões de brasileiros e brasileiras, segundo a ONU, vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, ou não se alimentam, ou se alimentam quantitativamente de forma insuficiente, ou não se alimentam qualitativamente também de forma suficiente. A população brasileira que vive na pobreza, segundo o IBGE, são quase 63 milhões de brasileiros e brasileiras. As abstenções nas eleições de 2022, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, chegou a 31 milhões de eleitores, quase 20% do eleitorado brasileiro. Desses 31 milhões, apenas 13 milhões justificaram a ausência no pleito eleitoral, segundo dados também do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, eu não estou querendo estabelecer uma relação de causa e consequência entre estes números, mas me parece que há uma mínima relação entre a desigualdade social e a participação no pleito eleitoral. Em pauta DPF 1013, requerente Rede Sustentabilidade. Ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Faz a sustentação oral o advogado Paulo Francisco Soares Freire. Para além da preocupação de se transportar, de se chegar às urnas para a votação. O colega da Advocacia Geral da União já trouxe esse dado, mas eu gostaria de reiterar. Em muitas situações, o valor da multa por não votar e não justificar, ele é inferior ao valor do transporte público, ao valor da passagem do transporte público. Então, isso também demonstra mais uma situação de relação entre a pobreza, né, a insegurança alimentar e a não participação no processo eleitoral. Bom, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu no tema 698, RE 684-612, me parece que é um tema fundamental neste julgamento, que trata dos limites do Poder Judiciário ao atribuir a realização de políticas públicas à administração pública, ao Poder Executivo ou mesmo ao Poder Legislativo. E o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese. No item 1, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e ou os meios adequados para alcançar o resultado. O item 3 se refere aos serviços de saúde, então eu não vou reproduzi-lo aqui. Bom, me parece, então, que o Poder Judiciário, ao determinar a realização, né, determinar obrigações de fazer ao Estado, me parece que está bem claro que ele não interfere no princípio da separação dos poderes. Mas o próprio Supremo
traçou limites a esse poder de determinação, limites ao determinar que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo apresente um plano, né, de que a administração pública apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado. A Constituição da República, nos seus artigos 6º, 21, inciso 12, alíneas D e E, inciso 20, artigo 22, inciso 9º, inciso 11º, artigo 30, inciso 5º, me parece que ali ela traçou o plano, ao estabelecer as competências administrativas e legislativas da União, dos Estados e dos municípios em relação ao direito ao transporte. Então, me parece que ali a Constituição Federal já traçou quais são, pelo menos, os parâmetros a serem utilizados na elaboração desse plano. E eu vou enfatizar o artigo 30, inciso 5º, né? Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Né? Então, aqui me parece que o fundamental que se refere à tese de repercussão geral do tema 698 estaria caracterizado na elaboração desse plano. E a própria Constituição também estabelece qual é o resultado a ser atingido com a elaboração desse plano, que seria o direito de ir e vir, né, um direito fundamental de primeira ordem, e mais, o direito de ir e vir para exercer o direito da capacidade eleitoral ativa, para exercer o direito de voto, né, que está lá expresso no artigo 14, que garante aos analfabetos, aos maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos, o direito ao voto e a obrigatoriedade para todos os maiores de 18 anos. Então, me parece que esse é o resultado a ser buscado na elaboração desse plano em que se vise a gratuidade do transporte público em dia de eleições, especialmente para aqueles e aquelas que não tenham condições de custear esse transporte, né? Então, esse plano pode abarcar esta situação. Me parece que tudo isso evita, né, nos termos da legislação eleitoral e da Constituição Federal, evita o transporte de eleitores por candidatos ou candidatas, evita o transporte de eleitores por agremiações políticas, ou mesmo evita políticas que visem a impedir os eleitores e eleitoras de votar no dia das eleições. Então, é com estas razões que a Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral se manifesta e pede pela procedência da ação com estes fundamentos na qualidade de amigo da Corte para contribuir com o Supremo Tribunal Federal neste julgamento. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Francisco Soares Freire. Falará agora pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, a doutora Tatiana Mello Aragão Bianchini, que é Defensora Pública Federal. Defensoria Pública Federal hoje trabalhando bastante, doutora Tatiana. Boa tarde. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministra Carmen, demais ministros dessa egrégia corte. Cumprimento também a advogada está em pé à tribuna, que fica de frente para o ministro-presidente. Excelências, a articulação... Ela tem pele clara, cabelos pretos, lisos e longos. Usa óculos de armação escura arredondada, veste toga preta sobre vestido cinza escuro. 6.091, que visando garantir, no dia das eleições, o transporte gratuito àqueles que morassem em zonas rurais, para que fossem levados até os seus respectivos locais de votação. Na mesma linha, o TSE, por meio da Resolução 23669 de 2021, estabeleceu outros facilitadores para grupos hipervulneráveis, como indígenas, como quilombolas, como pessoas com deficiência. E posteriormente, via Resolução 23715 de 22, esta já posterior à ADPF, na linha de um de seus pedidos, determinou que não pode haver a redução do serviço público de transporte coletivo de passageiros
habitualmente ofertado no dia das eleições. Essa é, portanto, Excelências, uma preocupação latente, sobretudo atual no Brasil. Estudo publicado pelo IPEA, isso em 2019, confirmou que o transporte público coletivo é a principal forma de locomoção dos brasileiros, com especial concentração na faixa de renda de até um salário mínimo per capita. Também é certo que em todas as regiões metropolitanas, o gasto per capita mensal médio com o transporte coletivo é consideravelmente estável nas diferentes faixas de renda, o que nos leva à conclusão de que a despesa com locomoção ela é mais significativa, ou seja, ela pesa muito mais para o orçamento das famílias mais pobres, chegando a se equiparar ao gasto com alimentação. E é imprescindível registrar, o colega que me antecedeu na tribuna também fez isso, que, segundo dados do IBGE, o Brasil concentra mais de 62 milhões de pessoas, isso vergonhosamente, na linha da pobreza ou abaixo dela, na extrema pobreza. De outro lado, Excelências, a multa eleitoral, em caso de não comparecimento às eleições, é, em regra, ou seja, não computado o aumento decorrente da condição econômica do eleitor, de no mínimo R$ 1,05 e de no máximo R$ 3,51, isso segundo a Resolução 23659 do TSE. Ocorre que pesquisa realizada foi referenciada nos memoriais, uma pesquisa do G1, também do ano de 2021, demonstrou que em todas as 27 capitais, somente Maceió possuía, isso em 2021, uma tarifa de transporte pública mais baixa que a multa eleitoral, de R$ 3,35. Isso, Excelência. Ou seja, o eleitor que depende do transporte coletivo para chegar até o seu local de votação, ele vai precisar gastar, isso em 2021, com o valor da menor tarifa da época, pelo menos R$ 13,40 para poder votar nos 2 turnos, ida e volta, os 2 turnos de votação, o que é uma quantia bastante superior ao valor da multa eleitoral prevista. Resta claro, portanto, que a dificuldade de acesso e o custo do deslocamento ele tem potencial para impactar o comparecimento do eleitorado às urnas, especialmente do eleitor em situação de vulnerabilidade econômica. O direito ao voto, todavia, ele deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente da faixa de renda. É certo, Excelências, ademais... Em pauta, ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Sustentação oral feita pela advogada Tatiana Bianchini. A preferência por um ou outro candidato oscila de acordo com a faixa de renda do eleitorado, que vem a ser, inclusive, bastante comum. E aqui faz-se nova referência à enorme quantidade de pessoas que vive na pobreza e na linha da pobreza no Brasil. Portanto, permitir que o maior número de pessoas possa votar, isso contribui para o reforço da legitimidade da candidata ou do candidato eleito, fortalecendo a ideia de que o resultado das urnas ele espelha efetivamente a mais ampla vontade popular, em reforço, ao fim e ao cabo, do próprio sistema democrático. Assim, e conforme bem consignado pela Procuradoria da República em sua manifestação nestes autos, é de interesse público e, portanto, dever do Estado promover condições mínimas para que seja exercitado o direito ao voto e assegurar que o cidadão possa chegar até o local de votação, se insere nesse dever. Aliás, olhando em retrospectiva, o índice de abstenção das últimas eleições no pleito de 2022, observa-se que ela caiu entre o primeiro e o segundo turno, o que denota a importância da decisão liminar proferida nesses autos, que muito provavelmente, embora, claro, não seja a única explicação, mas ela deve ter tido sua parcela de contribuição nessa redução, uma vez que, historicamente, o número de abstenções ele tende a subir no segundo turno e não a cair. Portanto, e segundo a reportagem da CNN, divulgada à época, foi feita referência a ela nos memoriais, no segundo turno das eleições de 2022, todas as capitais do país adotaram a gratuidade, enquanto que no primeiro turno apenas 15 capitais teriam adotado o passe livre, o que demonstra que houve um efetivo impacto da decisão no segundo turno das eleições de 2022. Portanto, Excelências, nós concluímos que políticas públicas tendentes a permitir o maior comparecimento possível aos locais de votação de todas as classes sociais, além de garantir a efetividade do direito da população economicamente vulnerável, contribuem para assegurar o fortalecimento da democracia, razão pela qual a Defensoria Pública da União requer a procedência dos pedidos formulados pelo requerente e agradece a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutora Tatiana Bianchini. Ouvimos agora a última sustentação pela Procuradoria-Geral da República, da doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, relator do presente feito, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras, servidores, alunos... A vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, senta-se à esquerda do ministro Luiz Roberto Barroso, na parte central da bancada. Tem pele clara, cabelos castanhos, escuros, lisos. Transporte público. À altura do pescoço, veste toga preta sobre blusa preta. Compatível com aquela de dias úteis. O autor, atribuindo o índice de abstenção registrado no primeiro turno eleitoral de 2022 à falta de condições econômicas dos menos favorecidos de arcar com o transporte no dia das eleições, sustenta a necessidade de um planejamento especial de transporte público para as datas de votação, sob pena de cerceamento ao próprio direito de cidadania, sobretudo no tocante aos mais vulneráveis. Requereu, assim, a concessão de cautelar para que se determine ao poder público, notadamente a nível municipal, que o oferecimento nos dias das eleições de serviço de transporte público urbano de passageiros se dê em frequência maior ou igual àquela estipulada para os dias úteis. B. Se determine ao poder público, notadamente a nível municipal, que o oferecimento no dia das eleições do transporte público urbano coletivo de passageiros se dê a título gratuito, em analogia ao disposto na Lei 6.091 de 74 e na Resolução TSE 23669 de 2021, com a possibilidade de que eventuais prestadoras privadas ou públicas do serviço público busquem o ressarcimento de eventuais despesas junto ao poder público municipal, o qual poderá solicitar a competente compensação, se for o caso, junto ao poder público federal. C. Na execução das determinações anteriormente requeridas, seja feita escala de revezamento de trabalho que permita aos empregados e demais colaboradores afetos à prestação dos serviços de transporte público urbano coletivo o tempo necessário para o devido exercício de sua capacidade eleitoral ativa, bem como lhes sejam garantidos todos os direitos trabalhistas ou remuneratórios competentes. Subsidiariamente, ainda em caráter cautelar, o partido político requerente postulou que fosse determinado ao poder público, notadamente a nível municipal, que mantivesse em vigor todas as políticas públicas de gratuidade de transporte público urbano coletivo nos dias das eleições, que tenham valido nas eleições de 2018, abstendo-se de proceder à sua revogação ante a vedação ao retrocesso social e institucional, sem prejuízo de outras gratuidades porventuras estabelecidas. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, concluindo-se pela necessidade de que, nos dias das eleições, os transportes públicos urbanos municipais coletivos de passageiros devem ser gratuitos e em frequência, no mínimo, compatível com aquela dos dias úteis ordinários. Embora apresentada no contexto das eleições de 2022, a questão constitucional em discussão se renova... Em pauta, DPF 1013, requerente Rede de Sustentabilidade, ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Sustentação oral feita pela vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos. Alinha-se com as razões apresentadas pelo eminente relator, quando da concessão da medida cautelar, posicionando-se pela procedência dos pedidos. Desse modo, os próprios direitos civis e políticos, em que pesa sua tradicional qualificação como direitos negativos, exigem, sim, ação estatal para que sejam garantidos. Sem o que podem restar comprometidos, como no caso, o direito ao voto e, com esse, em consequência, a própria vitalidade do regime democrático na garantia da soberania popular. O voto, corolário da cidadania, é um dos pilares da democracia, permitindo a todo cidadão, sem qualquer discriminação, participar equitativamente do processo democrático voltado à escolha de seus representantes. O ato de votar possui importância de natureza coletiva, é a participação imediata do povo, consistindo em expressão máxima da soberania popular. É mediante o sufrágio universal, com voto direto e secreto, com igual valor para todos, que se legitima o poder do Estado.
todo cidadão, na qualidade de membro da sociedade, possui o direito e o dever de participar ativamente do processo eleitoral. Assegurar, no máximo grau possível, que esse direito e dever seja exercido desembaraçadamente por todos os brasileiros, em igualdade de condições, é forma de garantir a força da democracia. Afinal, quanto maior a representatividade do povo nos ambientes de poder, mais sólido se mostra o regime político. A política de promoção do comparecimento dos eleitores às urnas não está submetida a juízo discricionário do agente público, impondo-se ao poder constituído a garantia efetiva dos meios mais facilitados possíveis para que o processo eleitoral transcorra sem obstáculos. A atuação estatal, nesse sentido, é uma imposição de seu dever de sempre buscar legitimação popular. Há aqui dever de o Estado ofertar e custear o serviço público essencial de transporte, que, mesmo quando delegado à iniciativa privada, é de sua responsabilidade. Em uma sociedade tão desigual economicamente, o ato de votar, mesmo obrigatório, há de ser apoiado e estimulado pelo poder público. Por tais razões, já em 1974, a Lei 6.091 estabeleceu o direito a transporte público gratuito que facilite o exercício do direito de voto nas áreas rurais, mais distantes das sessões eleitorais então disponíveis. Igual previsão na Resolução TSE 23669 de 2021, beneficiou com gratuidade de transporte, em dia de eleição, a população de aldeias indígenas, quilombolas integrantes de comunidades remanescentes, para viabilizar o exercício do voto. No cenário atual de cidades e de afastamento físico cada vez maior da periferia, também eleitores no contexto urbano dependem de transporte coletivo para locomoção e dependem, para o pleno exercício de sua cidadania, da oferta ampla e gratuita de transporte público em dia de eleição. Como se deparem com dificuldades de deslocamento até os pontos de votação, as pessoas muitas vezes deixam de comparecer ao ato. Votar, para muitos, é ação onerosa, como já foi dito aqui em todas as sustentações que me antecederam, especialmente se comparados ao custo, comparado o custo de deslocamento e o valor da multa pelo não comparecimento à sessão eleitoral. A promoção da gratuidade do transporte público, mais do que contribuir para a inclusão de todos no processo democrático, afasta contexto de marginalização política dos grupos menos favorecidos economicamente, alijados do processo eleitoral pela falta de condições materiais de transporte. A ausência de transporte público que propicia o exercício da capacidade eleitoral ativa caracteriza omissão inconstitucional do poder público, passível de controle judicial, ultrapassando a mera violação de direitos constitucionais de determinado grupo, eis que atinge o interesse geral na boa qualidade do processo democrático. Esse quadro tem-se como inconstitucional tanta falta de oferta de transporte público em dia de eleições, em quantitativo compatível com aquele disponibilizado em dias úteis, como a ausência de política de gratuidade do transporte naqueles dias. O poder público municipal haverá de assegurar, no exercício de sua atribuição de gestor do transporte público em seu espaço territorial, que as empresas concessionárias ou permissionárias mantenham a oferta de veículos em níveis normais, na quantidade e frequência necessárias ao deslocamento dos eleitores de suas residências até as sessões eleitorais, como definido na decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência. Em grande medida, essa pretensão foi acolhida após o deferimento da cautelar por essa Corte, decisão que motivou a edição da Resolução TSE 23715, de 25 de outubro de 2022. Em seu artigo 20, referida resolução prevê que os entes federados, direta ou indiretamente, por suas concessionárias ou permissionárias, não podem reduzir o serviço público de transporte coletivo de passageiros habitualmente ofertado no dia das eleições, sob pena de configuração dos crimes eleitorais constantes nos artigos 297 e 304 da Lei 4737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, sem prejuízo de outras incidências penais, porventura caracterizadas, além de estabelecer a possibilidade de criação de linhas especiais para regiões afastadas dos locais de votação e de requisição de veículos adaptados
e de requisição de veículos adaptados para o transporte coletivo, como ônibus escolares, e ainda que entes federados e respectivos gestores que empregarem recursos para custear o transporte público coletivo de passageiros no dia do pleito, inclusive em locais de difícil acesso, não estarão desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao mais, verificada a omissão inconstitucional, entende-se possível e, por hora, impositiva incidência, por analogia da Lei Federal 6.091, de 1974, estendendo-se a política de oferta e de gratuidade do transporte público ali estabelecida, também aos eleitores residentes em zona urbana. As empresas concessionárias permissionárias de transporte público que o disponibilizem, na forma permitida pela Lei 6.091 de 74, caberá o ressarcimento pelos custos operacionais do serviço a serem suportados pelo poder público. A forma de custeio e a responsabilidade por esse ressarcimento, possivelmente do ente federal, são matérias que demandam uniformidade nacional e merecem reflexão cautelosa dentro das balizas financeiras e orçamentárias, sendo certo que há proposições legislativas com essa finalidade em tramitação, a exemplo da PEC 38, de 2022, e do PL 1751, de 2011. Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela procedência dos pedidos. Obrigada. Ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Nós encerramos as sustentações orais deste caso e, portanto, vou suspender a sessão para o nosso intervalo e retomamos o julgamento na volta das audiências do intervalo.